Boa noite a todos os amantes do Carnaval de São Paulo. Um dia histórico, um feliz ano novo para vocês. Temos vacina, feliz por isso. A vacina finalmente saiu. Agradecer a Deus e agradecer aí a Anvisa por este milagre. Agradecer a Coronavac, a AstraZeneca por esse milagre. Então a vacina finalmente saiu e quero desejar a vocês a todos um feliz ano novo. É a nossa primeira live do ano. E por ser a primeira live do ano, hoje vamos trazer um dos nomes revelação. Ele está no Império da Tijuca. E quando nós falamos em Império da Tijuca, para você que não conhece este pavilhão aqui, ó, Império da Tijuca, ela é considerada o primeiro império do samba. É a escola do compositor Simval Silva. Quem é Simval Silva? Compositor predileto de Carmen Miranda. Joãozinho 30 já passou pelo Império da Tijuca em 76, ganhando até um campeonato. E o ator Miguel Falabella esteve lá em 93, 94, 95 e 1996 como carnavalesco da agremiação. E hoje o carnavalesco é o nosso famoso jovem revelação carioca, Guilherme Estevam. Vamos trazer ele aqui. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Eric. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer enorme estar com vocês. Como você disse, um prazer enorme estar com vocês nesse dia tão importante para o Brasil, né? O dia Exatamente. Que a gente inicia a nossa vacinação. Então, torna a live ainda mais feliz. Mais feliz ainda por ser a primeira live do ano. Um privilégio estar nessa primeira live de vocês. Então, agradeço. E que agora esse dia que é histórico, que é um dia que todo mundo vai lembrar, seja o início de um novo momento pra gente, né? Que a gente possa voltar a recuperar o prazer de abraçar o outro, de estar próximo, de sambar, de estar na quadra de escola de samba, de pensar em carnaval o mais breve possível. Então, muito obrigado por estar com vocês nesse momento. E hoje, em São Paulo, pelo menos, nós já estaríamos com os ensaios técnicos. Que, na minha opinião, é o melhor do carnaval, é o ensaio técnico. Aquela festa, aquela aglomeração, você rever os amigos. Para mim, sempre o melhor do carnaval é o ensaio técnico. Eu gosto muito dos ensaios técnicos. E torço muito para o que o Rio volte a ter os seus ensaios técnicos. Falta para o Rio voltar para os ensaios técnicos, Guilherme? Cara, primeiramente faltava um prefeito, né? Agora a gente já arrumou. A segunda coisa que estava faltando agora era a vacina. A gente já está arrumando também. Então, eu imagino que a gente possa voltar a ter ensaio técnico o mais breve possível. Eu também concordo com você. Eu acho que a parte mais gostosa é esse momento de ensaio técnico, né? Que é o momento que o público realmente do samba tá lá. Quem gosta de carnaval, quem gosta de samba tá lá. Às vezes no desfile tem o turista, tem o gringo que gosta de escola de samba por estar lá, mas não da maneira apaixonada como nós sambistas, de fato, que acompanhamos carnaval o ano inteiro, amamos, né? Então eu acho que é o mais gostoso também por ser de graça, por estar o povão. Aqui no Rio a gente de alguma maneira subverteu a ordem, porque não tinha ensaio técnico oficial, mas tinha os ensaios noturnos de bateria. E o barracão do Império da Tijuca fica exatamente atrás da Marquês de Sapucaí. Então toda vez que eu saía do barracão, tipo 10 horas, 10 e meia da noite, a gente pulava lá pro ensaio de bateria das escolas, que acabou virando o nosso ensaio técnico extraoficial. Então, quase todo dia eu tava lá, saía do trabalho com meus amigos, o pessoal do barracão, bebia minha cervejinha e ia acompanhar os sambas, porque eles levavam algumas alas, levavam bateria, tinha a comissão de frente ensaiando, então a gente tinha o prazerzinho de voltar a ter um ensaio técnico na Sapucaí. E acaba virando até um prazer meio privilegiado, porque não era todo mundo que sabia disso, então a gente ficava acompanhando ali de uma maneira mais restrita, mas muito gostosa. Agora eu espero que de fato volte o ensaio para o povão, sexta, sábado e domingo, mais de um, porque eu sou do tempo aqui no Rio que tinha 3 ensaios de cada escola, depois caiu só para um. Em São Paulo vocês têm uma escola ensaiando várias vezes, né, como era a gente antes no Rio.
eu posso falar que é uma temporada de ensaios técnicos, né? Janeiro, o mês inteiro, fevereiro, dependendo do carnaval, você pega 2 meses direto de ensaio técnico. E o ensaio técnico, ele é o mais bacana do carnaval, porque ele não tem preconceito, ele reúne todo mundo, de todas as classes sociais, de todos os setores da escola, é gratuito, é divertido, então eu sinto muita falta do ensaio técnico. Para você, como carnavalesco, principalmente aí no Rio de Janeiro, o que você sente de falta no ensaio técnico para organizar a escola? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que no Rio, na verdade, aos poucos o ensaio técnico virou praticamente uma prévia de desfile, né? Aqui no Rio, antes, não tanto, mas pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos de ensaio técnico, que na época eu nem era carnavalesco, eu cobria o carnaval em geral, era de imprensa, então eu cobria os ensaios técnicos. Foi muito raro ver, nos últimos 3 anos de ensaio técnico, a escola que tinha ido mal no ensaio técnico ir bem na avenida, e a escola que foi bem no ensaio técnico não ir bem. Obviamente que às vezes não ia, às vezes a escola fazia um ensaio fabuloso e no desfile por algum motivo a escola não fazia. Mas, em geral, isso aqui no Rio, por ser o único ensaio, tinha uma pressão muito grande que aquele ensaio fosse o grande ensaio. E acabou também, de alguma maneira, a gente crescendo de uma forma um ensaio técnico que foi encarecendo um pouco para algumas escolas, sobretudo para as escolas do grupo de acesso, que a gente não tinha um suporte nesse sentido, e aí foram eliminando passo a passo os ensaios técnicos das escolas do acesso e ficando só para o grupo especial. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser corrigida fundamentalmente quando tiver ensaio técnico aqui. A gente precisa ensaiar acesso, grupo especial. É importante ter o ensaio, é importante trazer a comunidade para esse momento. Manter a gratuidade do ensaio técnico, porque durante algum tempo até se especulou em haver cobrança para ajudar as escolas. Eu acho que não tem que existir isso, por mais que a gente precise de dinheiro. O ensaio técnico é um momento popular, é um momento de estar com o povão, de levar a família, de beber cervejinha mais barata, porque na hora do desfile, seja no Rio, seja em São Paulo, a gente sabe como é caro consumir dentro do Sambódromo. Então ali no dia de ensaio técnico é tudo mais barato, mais leve, é carnaval da forma mais pura, né? E eu acho que é isso, a gente caminhar nesse sentido, valorizar de fato o ensaio técnico, porque o ensaio técnico é o pré-carnaval das escolas de samba mesmo, é onde você reúne. Quem mora no Rio, por exemplo, sabe a energia que fica o centro da cidade em dia de ensaio técnico, é outra vibe, porque acabou o ensaio técnico, as pessoas vão para Lapa, as pessoas vão para o Balança, mas não cai. Então é uma revitalização de alguma maneira da vida noturna do Rio no centro da cidade nessa época. Então eu acho que é gostoso e que a gente tem que valorizar muito. O ensaio técnico ele faz muita falta. Eu nunca pensei que eu fosse sentir tanta falta como imprensa do ensaio técnico. Fotografar, entrevistar, a escola, você vendo a escola montada, nós que gostamos de carnaval, esperamos praticamente um ano, mais pelos ensaios técnicos do que pelo desfile em si. E você começou no carnaval como? Como que surgiu no carnaval? Bom, eu participava de um projeto, participei durante 7, 8 anos da minha vida, que era o Carnaval Virtual, que acontece normalmente entre agosto e outubro. E aí comecei no Carnaval Virtual com 12, 13 anos, ajudando um amigo, e aí acabei virando carnavalesco, e aí ganhei 3 vezes o grupo especial. E aí, em paralelo, pessoas do Carnaval Real passaram a olhar o meu trabalho, né? Eu fui membro de torcida organizada de escola de samba no Rio, e aí alguns amigos, através deles, falaram, vou te indicar para a escola tal. E aí comecei a desenhar, e aí fui desenhando escolas do grupo de acesso, mais acesso na Intendente do Rio, né? Séries B, C e D, hoje é série prata e bronze.
E aí comecei no sossego, depois acabei pegando o meu primeiro carnaval no Gato de Bom Sucesso, que não deu muito certo, não ia até o final do desfile. E depois fui fazendo muitas escolas no Brasil todo. Aí desenhando em São Paulo, desenhando em Uruguaiana, Três Rios, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e as escolas de acesso do Rio de Janeiro, até chegar de fato como assistente, terminar a faculdade de arquitetura como assistente no Porto da Pedra e depois na União da Ilha, no grupo especial, e aí voltar a assumir carnaval e agora no Império da... Então, você começou desenhando, você foi carnavalesco da Independência de Olaria, que ganhou lá com melhor aluguel e melhor fantasia. A Independência de Olaria, que fica lá no grupo D do Rio. Isso. E não entendi. De lá você foi direto para o Império da Tijuca. Foi. Na Olaria, a Olaria é uma escola muito jovem, né? Eu quando entrei na Olaria, a Olaria nem tinha completado seu primeiro ano. E eu moro, e a Olaria fica, para quem não conhece, para quem é de São Paulo, o bairro de Olaria fica na zona da Leopoldina, que é uma região que engloba 11 bairros, se eu não me engano. E eu moro no bairro vizinho, que é o bairro de Ramos, inclusive é o bairro da Imperatriz Leopoldinense. Então a Olaria é quase o quintal da minha casa. Eu ouvia os ensaios da minha casa. E aí acabou que fui trabalhando na Olaria, voltando a assinar um carnaval de fato. Mas aí, de fato, sendo o meu primeiro carnaval do início ao fim, né? E foi muito gostoso, porque é uma escola jovem, então tem o espírito da área, eu conheço a região. E aí a gente fez um carnaval muito bonito. A gente ficou em terceiro lugar por conta de uma punição. Na verdade, a gente ganhou o carnaval nas notas, mas a gente ganhou muitos prêmios, né? Naquele ano foram 6 prêmios para a Olaria. Eu ganhei a maioria dos prêmios de estética. E aí aquilo foi um alicerce para vir para o Império da Tijuca. Eu vim para o Império da Tijuca depois que o Marquinhos Ferreira foi para Viradouro. Tanto o Marcos quanto o Tarcísio já conheciam bastante o meu trabalho. E aí fui indicado para o Império da Tijuca. Justamente por ter passado por tantas escolas, né? Por ter experiência especial na Série A, na Série B, C, D, Z e Y. E conseguir ter um carnaval muito bem sucedido na Olaria no ano anterior. E aí peguei uma escola no ano que fazia 80 anos, que é o Império da Tijuca, falando de educação, que já tinha um tema pré-definido, né, o tema de educação, e foi uma experiência incrível. E você já de cara ficou em sexto lugar. Isso, a gente subiu na Olaria, a gente estava no grupo D, subimos para o grupo C, só que aí houve uma fusão de grupos, que aí virou grupo B, né, de 2 dias, mas o grupo B hoje tem o nome de Série Prata. Certo. E a escola agora está na Série Prata. Aí hoje eu virei diretor artístico da Independência de Olaria. Tanto o enredo do ano passado quanto o enredo desse ano, né, são meus. São eu que desenvolvo o enredo da escola. Então, apesar de estar no Império, ainda estou na Olaria, em outra função. E aí, se a Olaria ganhar, subir de novo, a gente já está na Sapucaí também. Que legal, bacana. E como que foi chegar na Império da Tijuca? Tem dinheiro da prefeitura, tem uma subvenção. Como que é você iniciando num grupo de acesso carioca, que é um grupo concorrido, em escolas enormes? Como foi começar esse trabalho praticamente sem grana? Olha, foi muito difícil. O Império da Tijuca é sempre uma escola muito aguardada, porque ela está sempre disputando, ela está sempre entre as candidatas a subir. E é uma escola acostumada a fazer carnavais grandiosos, mesmo sem dinheiro. Mas ela já teve um momento financeiro muito melhor do que a gente passa hoje. Então essa realidade financeira é diferente, mas a maneira como as pessoas veem a escola continua sendo igual. Elas aguardam um carnaval grandioso, elas aguardam um carnaval bonito do Império. E aí quando você pega uma escola que tem essa característica, no ano que ela completa 80 anos, a pressão
Aumenta ainda mais. E no momento que é a sua estreia, né? A sua estreia na Sapucaí. Então, era uma pressão danada. Mas eu acho que justamente o fato de eu ter feito tantos trabalhos na Intendente, catando lixo, transformando de tudo, me deu a possibilidade de conseguir conduzir da melhor forma possível esse Carnaval do Império da Tijuca. A gente sempre acha que quando vai para uma escola maior, né, numa Sapucaí, você vai ter um conforto maior, menos trabalho. Pelo contrário, meus problemas triplicaram, aumentaram de tamanho, porque o carro que tinha antes 10 metros passou a ter 50. Então é muito maior o problema. Mas eu tenho no Império da Tijuca uma coisa que é fundamental e que passei em várias escolas, algumas tinham, a Olaria uma delas, e o Império tem, que é a liberdade de criação e uma diretoria que está junto comigo. O T é um presidente que está todos os dias no barracão. Então ele conhece a realidade da escola, ele sofre comigo, ele corre atrás comigo, com a direção da escola, a família Teles em geral, e a comunidade vê isso. Então isso já facilita muito. Então eu sugeri as coisas, eles embarcaram direto, mas sabiam que eu tinha que sugerir e eu tinha que dar conta daquilo que eu estou falando. Então eu tinha essa liberdade e eu tinha que garantir aquilo que eu faço. E fiz. Apesar de todas as dificuldades, o Império ficou no 6º lugar, mas a gente gabaritou alegorias, gabaritou fantasias. Apenas 3 escolas tiveram, 4 escolas com o Império, né? Tiveram esse gabarito, todos eles com carnavalescos já de nome, né? A Unida de Padre Miguel, com o Fabinho, a Imperatriz com o Leandro Vieira, a Inocente com o Caribé. E são escolas com poderio financeiro muito maior do que o Império da Tijuca. Que eu, estreando nessa dificuldade, consegui garantir esses 40 pontos. Então isso me deixa muito orgulhoso e ainda aumenta a pressão para repetir a dose no que vem e melhorar ainda mais no resto todo. Mas eu acho que esse foi um passo muito importante. A comunidade ficou muito feliz com o trabalho, gostaram de desfilar mais leves, com o verde da escola que estava um pouco escondido nos carnavais do Império, uma mudança de paleta de cor, uma mudança da estética propriamente da escola, menos carregada e mais limpa. Então eu acho que passo a passo a gente vai conseguindo dar a nossa cara, mas entendendo a realidade do Império da Tijuca e a cara como a comunidade gosta de se ver. E você, Guilherme, que você estava acostumado, como você falou, aquele ambiente do Intendente Magalhães. Quando você viu aquele monstro da Sapucaí, você, nossa, estou com uma escola aqui, no centro de samba. O que foi esse sentimento? É um sentimento de muita felicidade, né? De muito orgulho. Não foi uma surpresa enorme, porque eu já tinha trabalhado em várias escolas de Sapucaí, mas agora o meu trabalho, o meu nome, né? Eu como bom virginiano, sou muito chato e perfeccionista e exigente comigo mesmo. Então, antes de qualquer um apontar algum erro, eu já aponto, nossa, isso tem que mudar, isso. Então eu tinha uma cobrança. Eu não tinha uma cobrança da comunidade nem da diretoria, mas eu me cobrava muito para aquele trabalho ser um grande trabalho, né? Para aquele trabalho ser um trabalho digno do Império da Tijuca. É óbvio que a gente sempre quer mais, a gente sempre busca mais, e às vezes a realidade não é a que possibilita isso. A gente tenta sempre fazer o melhor dentro dessa realidade, né? E a gente sofreu muito. O próprio presidente falou que foi um dos carnavais, talvez o carnaval mais difícil para ele financeiramente na escola. E aí a gente tirou leite de pedra. A gente conseguiu manter a escola grande, a escola opulenta, mas a escola com muito menos recursos do que antes, e aí descobrindo muita coisa. Foi um processo muito de laboratório. Eu fui a São Paulo pelo menos umas 3 vezes, buscando materiais mais baratos, poucos usuais no carnaval, até daí mesmo. Então foi uma experiência de descoberta e que deu certo. Aí você colocou a escola na avenida, fez um belo desfile, até parabéns. Nós sabemos que disputar o grupo de acesso do Rio não é fácil, com escolas lá gigantescas. E como ficar o seu projeto para 2021? Porque em 2020 você pegou um projeto no meio, certo? E agora é um projeto seu mesmo. Como que você está desenvolvendo esse enredo?
Em 2020, na verdade, o projeto tinha iniciado antes de eu chegar na escola, mas o projeto enquanto tema e recorte, né? O tema de educação já estava definido, o título do enredo, Quimeras de Eterno Aprendiz, já estava definida, e que o caminho, nós faríamos uma homenagem de alguma maneira ao Homem-Livro, que é o Evandro dos Santos. E aí eu peguei a escola nesse momento e costurei a narrativa à minha maneira, né? Respeitando tudo isso que estava sendo seguido. E esse ano é realmente do zero mesmo, né? É um tema de enredo meu, um enredo que eu tenho guardado há algum tempo, um enredo que eu fico muito feliz de estar podendo desenvolver. Obviamente que a gente fica muito ansioso, porque não tem definição se tem carnaval em 21, se carnaval vai ser em 22. Então isso deixa angustiado, nervoso e ansioso. Mas eu acho que a repercussão foi extremamente positiva. A comunidade abraçou o enredo num grau incrível. A crítica, os sambistas, todo mundo fala muito bem do tema do Império da Tijuca, porque é um tema que muita gente não conhecia e faz muito parte do universo do sambista, que é falar de uma escola de samba, que é a Quilombo, falar de líderes e sambistas tão importantes para a história do carnaval e da cultura negra, que é o Candeia, que junto ao Candeia tinham vários outros nomes, Wilson das Neves, Dona Ivone Lara, Clementina, Martinho, Luiz Carlos da Vila, Paulinho da Viola, enfim, tá tudo dentro do nosso cenário e muita gente não conhece. E aí o projeto, obviamente, a gente já escolheu samba, a gente foi uma das primeiras escolas a fazer live de samba enredo, a gente foi a primeira escola a divulgar que faria totalmente online isso, sabendo que a pandemia iria piorar, e a gente conseguiu fazer respeitando todas as questões sanitárias, não aglomerando, não botando torcida, com recursos próprios, fazendo com que a disputa de samba enredo do Império da Tijuca fosse uma forma de arrecadar alimento. Então, em vez de taxa de inscrição, era cesta básica, né? Então a gente conseguiu, durante o ano inteiro, arrecadar mais de 7 toneladas de alimento para a comunidade do Morro da Formiga e para os trabalhadores. E aí a gente fica numa indefinição enquanto a realização. O projeto está feito, né? As fantasias estão concebidas, mas a gente fica numa indefinição quanto à realização, a trabalho no barracão, etc. Espero que agora, depois de hoje, com o início da vacinação, a gente possa começar o quanto antes, que eu estou bem ansioso. Não vejo a hora. Mas você é a favor que tenha mesmo tudo, ou que leve realmente para fevereiro do ano que vem? Como vai ser meio de trabalhar? Eu sempre fui a favor de ter carnaval, com segurança, né, no caso. Hoje eu vou dizer para você que eu não sou tão otimista em relação a ter o carnaval em julho, principalmente pelo calendário de vacinação que vem sendo divulgado, né? A princípio, a primeira dose para todo mundo, imunizando todas as etapas, está prevista para 1º de julho a 20 de julho. Então a gente não vai ter, em tese, uma população totalmente vacinada até o que seria o momento de julho. Então, eu acho complicado. Mas eu falo que, apesar de não ter, se não tiver carnaval em julho, é ruim, mas que a gente consiga estabelecer protocolos, ter a vacinação, para que esse trabalho aconteça ao longo do ano já. Porque os trabalhadores estão passando fome, estão passando necessidade. Eu estou desde o início do ano buscando alternativas para os meus funcionários, reconhecendo a dificuldade dos funcionários das outras agremiações. Eu não trabalho só com carnaval, trabalho com televisão, então consigo tirar minha renda de outro campo artístico, mas muita gente não, muita gente só trabalha no carnaval, depende do carnaval e precisa de assistência nesse sentido. Então eu acho, o que eu sempre falo, a discussão sobre ter ou não ter carnaval não pode ser simplesmente não é tempo de pensar em carnaval, ou não vamos falar de carnaval. É preciso falar de carnaval e é preciso falar da condição que esses trabalhadores enfrentam, de que maneira esses trabalhadores podem ser assistenciados, mesmo se não tiver carnaval em julho. Eu acho que essa é a discussão. Carnaval não é só folia, carnaval não é só diversão, carnaval é uma cultura
é uma manifestação artística e é uma cadeia produtiva muito importante. São milhares de pessoas diretamente ou indiretamente ligadas a carnaval e a gente precisa levantar sempre essas questões. Até porque tem o pessoal de Parintins que trabalha o ano inteiro e já tivemos cancelamento lá no festival, o cancelamento do próprio carnaval devido à pandemia, e as agremiações também estão tentando dificuldades para pagar suas contas, e o complicado é que muitas pessoas, elas demonizam o carnaval ele é endemoniado. Já jogaram a culpa até da pandemia no carnaval. Não, é o que eu falo, assim, infelizmente a gente está passando um momento político e ideológico no país muito retrógrado, né? Onde as pessoas resolvem transformar manifestações culturais e terem um olhar completamente enviesado sobre o sentido de tudo aquilo. E aí começam a criar teorias de conspiração que chegam a ser absurdas, né? Pô, imagina, a Comissão da Gaviões foi do Carnaval de 2019, aí só agora chegou o Covid, tá atrasado, eu não sei o que deu neles. Mas enfim, a gente precisa, por isso que eu falo da necessidade de ter carnaval de alguma maneira, é para marcar território, é para mostrar que carnaval é cultura, que a prática carnavalesca é fundamental, é um retrato da nossa identidade enquanto brasileiro, enquanto carioca eu, enquanto paulista vocês, enfim. Eu acho que é mostrar a importância de ter aquele evento. Infelizmente, muita gente reduz o carnaval à diversão, mas não é só diversão. Então, as pessoas pegarem o carnaval para jogar contra a opinião pública é de uma falta de caráter absurda, e é por isso que a gente tem sempre que rebater essas questões, mesmo as mais absurdas, como essa da Comissão de Defesa da Gaviões, que não merece nem comentário de tão estúpida. Não, isso é realmente um absurdo. Um maior absurdo que eu já ouvi. E o carnaval, ele gera renda. Todo mundo fala, poderia ter construído hospitais, mas investir no carnaval. O carnaval tem um retorno significativo de bilhões da Prefeitura de São Paulo, no Rio também, e o Rio ainda ele é a válvula, faz o Rio andar, é o turismo. E o carnaval no Rio é praticamente o ano inteiro. Não, e as pessoas não entendem que elas não têm que brigar contra o carnaval ou o recurso do carnaval. Elas têm que brigar pela aplicação do recurso do carnaval nisso tudo que elas questionam. Cadê o dinheiro que o carnaval gera? Na educação, na saúde, na segurança. É isso que tem que ser questionado. O Rio de Janeiro, por exemplo, os dois eventos principais turísticos da cidade são o Ano Novo e o Carnaval. O Réveillon e o Carnaval. Esse ano a gente já não teve Réveillon, então isso já é uma baixa muito significativa na renda da cidade. Mas obviamente não poderia ter Réveillon. Não dá para você deixar aglomerado 1 milhão de pessoas na areia de Copacabana. Isso é fundamental. Então, assim, o carnaval sem vacina, obviamente, não pode acontecer, porque você também movimenta milhares ou milhões de pessoas na cidade. Agora, as pessoas passam a questionar o evento, achando que se acabar com o carnaval, você vai ter mais dinheiro na saúde. Mas, na verdade, não. O recurso de saúde, o que é investido na pasta da saúde, não é investido no carnaval. A pasta do carnaval é de cultura e turismo. Agora, o que é gerado com o carnaval é revestido em todas as pastas. É isso que as pessoas não entendem. É isso que a gente precisa exercitar cada vez mais durante os debates, em momentos como esse, nas nossas redes sociais, e trazendo pessoas que possam continuar fazendo essa reflexão com as outras. Porque aí a gente desconstrói essas mentiras que um ou outro criam e viralizam por aí. Eu concordo com você. Hoje, pelo menos, na verdade, até nas eleições nós tivemos uma vitória aí no Rio, com a saída do Crivella. Porque trabalhar com o Crivella, eles sofreram. Foram 4 anos de sofrimento. E você conseguiu ainda pegar esse último ano agora, em 2020. Você como carnavalesco, você vê esse momento
em que a maioria dos profissionais precisam se reinventar. Como vocês enxergam o carnaval hoje, pós-pandemia? Eu acho que assim, a gente ainda vai entender melhor como fica a dinâmica após essa pandemia, né? Aqui no Rio, aí em São Paulo, vocês têm de alguma maneira um cenário mais claro. Já havia o início de repasse de verbas, né, para vocês, é uma manutenção de administração, então é muito mais fácil se programar. Aqui no Rio a gente tem uma mudança de administração, ou seja, a gente não tem garantido nada sobre recurso e repasse de verba, porque isso é previamente aprovado nas contas da cidade, nas contas do município um ano anterior. Então esse recurso municipal que porventura possa vir não está garantido. A gente sabe que tem um prefeito que gosta de samba e que se propõe, já manifestou várias vezes que vai se propor a ajudar as escolas de samba da melhor forma. A gente sabe que pode vir recursos de iniciativa privada, etc. A gente tem uma série de mecanismos jurídicos que a prefeitura tem para buscar esses aliados. Mas, de todo modo, é preciso pensar com o pé no chão. Eu falo que a gente não tem que glamorizar a crise, né? As pessoas falam assim, quanto menos dinheiro, mais criativa a pessoa fica. Não é só isso. A gente tem que criar na dificuldade, mas é horrível você pensar em várias coisas e sair tendo que cortar, mudar o tempo inteiro. Pois é, então assim, não tem glamour nenhum nisso, é péssimo. Todo mundo quer ter a sua pluminha, a sua peninha, o seu galão mais caro, o seu aljofre, o seu tecido bom. Esse negócio de, tá sem dinheiro, mas tá mais criativo. Tá mais criativo porque a necessidade faz isso acontecer. Mas eu acho que, de alguma maneira, aqui no Rio, por exemplo, essa crise impulsionou uma transformação enorme no nosso quadro de carnavalescos, de profissionais, uma renovação muito importante. E eu acho que, em termos de escola de samba, um retorno do olhar da escola de samba para dentro de si, para o seu próprio povo. A gente viveu na década de 2000 e até o iníciozinho de 2010 um momento de muito dinheiro no Carnaval do Rio, e de alguma maneira de deturpação do sentido dos enredos. Eram muitos enredos comerciais, muitos enredos panfletários, muitos enredos CEPs, e isso obviamente influencia também na própria qualidade do samba, na maneira como a comunidade e o público em geral vê a escola de samba. E dos últimos anos a gente reconquistou e está reconquistando a passo a opinião pública, o impacto de um desfile de escola de samba dentro do cenário. A gente consegue promover o debate, por mais que, por exemplo, uma comissão de frente da Gaviões da Fiel gere uma fake news ridícula como essa, de alguma maneira é um sinal que a escola de samba ainda incomoda. Porque se não incomodasse, se a escola de samba não tivesse valor algum, não tivesse nenhuma representatividade, eles nem iam se preocupar em criar mentiras sobre a escola de samba. Então, de alguma forma, é entender sim o impacto social que a gente tem e como a voz de cada escola de samba, a mensagem de cada escola pode reverberar na sociedade. Então eu acho que aqui no Rio, essa mudança de pensamento, a mudança de profissionais, de alguma maneira está dando um outro olhar, um outro ar para o nosso carnaval. E agora espero que a gente possa ter um outro ar financeiro também, um outro ar estrutural. É preciso pegar esse momento que a gestão municipal de alguma maneira é aliada à escola de samba e se modernizar em muitos sentidos. São Paulo, em vários aspectos, está dando uma aula no Rio em termos administrativos, em termos de parceria, em termos de visão de gestão em carnaval. Eu acho que o Rio precisa dar esse up, aproveitar que deu um up em termos de público, em termos de sociedade, em termos de arte também, e dar um up em termos de administração. E eu acho que é isso que pode estar guiando os próximos carnavais por aqui. Eu acho que essa mudança, e depois da pandemia, que é um susto geral, é hora que a gente precisa definitivamente acordar para vários outros aspectos. O carnaval em si, tanto São Paulo quanto o Rio, eles ficaram mais críticos, pelo menos agora no Rio, dos 4 anos para cá, com a Mangueira e o trabalho do Vieira. E São Paulo, para o próximo carnaval, já temos enredos mais críticos. Mas você, como carnavalesco,
Você prefere desenvolver o enredo da sua ideia ou quando a escola já chega? Guilherme, ó, essa é a ideia, esse é o chefe, esse é o homenageado, essa é a empresa. Como que é para o carnavalesco trabalhar às vezes com isso? Eu já tive essa experiência agora, né, no Império, de ter um tema que já estava pré-definido, e agora eu estou tendo a experiência de ter o tema que eu apresentei à escola. Eu acho que, independente de ser pré-definido ou ser seu, a gente precisa ter, sobretudo, o olhar do que a comunidade quer. O olhar do que a comunidade pede, como ela gosta de se vestir, como ela gosta de se ver. Eu falo que a mensagem do carnavalesco, a linguagem do carnavalesco, o estilo do carnavalesco não pode estar acima da escola nem da sua comunidade, que é ela que dá vida ao nosso trabalho. Então, e eu acho que, acima de tudo, o caráter de uma escola de samba ele tem que ser respeitado. Eu, Guilherme, acredito que uma escola de samba não tem o nome de escola à toa. Então eu acredito que escola de samba tem um caráter educativo, ou seja, é um caráter pedagógico. Ele tem que gerar diversão, gerar descontração, gerar animação, mas eu tenho que plantar uma sementinha na cabeça de quem está vendo o desfile e tentar promover algum tipo de reflexão, alguma construção de saber ali. Às vezes a pessoa não entende plenamente o desfile, mas vai falar, nossa, vi aquilo naquele carnaval, vou pesquisar sobre. Esse enredo do Império da Tijuca, por exemplo, o enredo sobre a Quilombo, é um enredo que já está gerando isso. Porque que diabos de escola de samba é essa que ninguém nunca ouviu falar? Que diabos de escola de samba é essa que tem tanta gente grande na história do carnaval que não se comenta? Que manifesto foi esse? Então isso gera reflexão. Então eu acho que esse é o fundamental dentro de uma escola de samba e é isso que eu sigo. Eu acho que todo desfile, por mais que as pessoas dizem, é político, não é político, de alguma maneira é político. Não, a gente não pode confundir desfile político com desfile partidário. Desfile ser de esquerda, de direita, etc. A gente tem que entender que o fato de ter carnaval em si já é um ato político. Você já está demonstrando uma visão daquela escola, daquela comunidade, daquele artista na avenida. Então, por isso que é tão importante marcar território enquanto escola de samba, e é por isso que é tão importante trazer algum discurso, algum conteúdo para as pessoas. Isso é fazer política. Então, eu acho que todas essas reflexões que a escola de samba traz são fundamentais e a gente tem sempre que levar. Seja com um tema que já é definido pela escola, ou seja por um tema que eu trouxe, o carnavalesco trouxe. Mas é óbvio que o carnavalesco sempre vai gostar mais de trazer um tema que ele gosta, né? E reedição, o que você acha? Eu adoro, assim, eu tenho várias reedições na cabeça, mas eu acho também que é complicado. Sobretudo quando você pega enredos que já foram campeões, né? Ou que fizeram muito sucesso. A pressão é redobrada porque as pessoas já têm aquela memória afetiva daquele carnaval, a memória afetiva daquele enredo. Esse ano no Império da Tijuca, antes de definir o tema, isso foi até uma questão, porque se comentou de fazer um carnaval de reedições por conta da pandemia e etc. Vários temas apareceram. O Império da Tijuca é uma escola que me dá uma gama de temas de enredo fabulosa, como você mesmo citou, carnavalescos importantes, o próprio Joãozinho 30, né, que trouxe o enredo do Guerreiros das Alagoas, que é um tema incrível. Sim, que as pessoas questionaram, pode ser esse o tema do enredo, seria um tema que eu super adoraria desenvolver, até porque a linguagem de 1978, 76 é completamente diferente de hoje, da linguagem de 2020, então essa comparação nem tem como ser feita. Eu acho que reedição nesse sentido é muito mais produtivo do que você reeditar um tema muito recente que já foi desenvolvido dentro dessa linguagem atual de escola de samba. Mas eu gosto, mas não diria assim, quero reeditar isso, só se fosse a opção da escola, vamos reeditar? E aí eu faria tranquilamente. Se você fosse reeditar, qual que você escolheria? Olha, eu sou do Império da Tijuca? Pode ser do Império ou de alguma outra agremiação? Então, se fosse reeditar do Império da Tijuca, eu gostaria muito de reeditar esse carnaval, esse enredo do João, Guerreiro das Alagoas.
Até Muito porque legal. o samba é muito bonito e a história é incrível. Talvez não tivesse naquele momento como desenvolver tanto como a gente poderia desenvolver hoje. Mas um enredo que eu amo muito e várias vezes já pensei em reedição é o enredo de 93 da Vila, o Guimbalá, que é o enredo Nossa, legal. do Oswaldo Jardim, que é um samba do Martim da Vila. Do Martinho da Vila. É um dos sambas, na verdade é o meu samba preferido, é o meu desfile preferido também. Acho que não faria com o gigantismo e o brilhantismo do Oswaldo, porque o Oswaldo era um gênio, mas eu tenho. É um desfile que traz uma memória afetiva muito gostosa para mim, um carinho muito grande, que se eu fosse sugerir uma reedição, sugeriria essa. Você também teve uma passagem aqui por São Paulo, né, Guilherme? Conta para nós, como foram essas passagens aqui pelo Anhembi? Então, o meu primeiro contato profissional com o Carnaval de São Paulo foi através do Flávio Campelo, que na época era carnavalesco da Tatuapé, no primeiro título da Tatuapé. Ele me convidou para desenhar alguns figurinos de destaque de carro para ele. E aí o Flávio me indicou no ano seguinte para o Fabinho Flich, que na época era carnavalesco e diretor de carnaval da Morro da Casa Verde. E aí na Morro da Casa Verde eu fiquei 2 anos, foram 2 anos muito legais, assim, a escola passando bastante dificuldade, mas a gente conseguiu 2 terceiros lugares com nota máxima, enredo, em fantasia, alegoria. E é difícil falar não para Dona Guga, né? Além do carinho todo de poder trabalhar na escola da Dona Guga, que é uma figura lendária, né? Um prazer enorme para mim tudo isso. E aí lá na Morro, inclusive o enredo do meu segundo, o enredo do segundo ano é um enredo meu, que foi o enredo sobre a Luísa Maim. E foi uma passagem muito importante. E aí no ano seguinte eu fui também com o Fabinho para a comissão de carnaval da Leandro de Itaquera, né, no carnaval do Caboclo Ubatuba. E aí eu assinava na comissão de carnaval, eu era responsável pela concepção das fantasias e alguns carros. Só que foi um carnaval com muitas mãos e é diferente você estar presente do que você fazer à distância, né? Eu vinha algumas vezes pro barracão, mas era diferente a linguagem, então os meninos que estavam mais presentes no barracão, eles conduziam muito mais dentro da linguagem deles, mas foi uma experiência incrível. A Leandro é uma escola incrível. Eu falei que poucas vezes eu tive uma emoção tão forte como no dia que eu fui na Leandro de Itaquera. A escola estava ensaiando num lugar improvisado, mas estava cheio e tinha uma vibração tão forte. E eu fiquei muito emocionado. E depois fui para o ensaio técnico da Leandro, que foi muito gostoso também, mas um calor infernal, porque já estava ainda no início da tarde, um sol de rachar a cuca. Mas foi uma passagem muito importante para mim, que eu vou guardar sempre. E aí, depois desenhei na Dom Bosco com o Danilo Dantas no ano passado. E esse ano iniciei o projeto da tradição albertinense, também com o Fabinho, aí assinando, né, fazendo essa homenagem ao AMB, mas me desliguei do projeto, agora o Fabinho segue sozinho, mas eu sou muito grato, eu espero voltar a fazer outros carnavais de São Paulo futuramente, porque eu amo muito o Carnaval de São Paulo, acompanho assiduamente desde criancinha. Então e eu acho que é muito incrível a transformação, o crescimento que o Carnaval de São Paulo está ganhando a cada ano. E se fosse para reeditar o carnaval daqui, qual que você escolheria? Nossa, aí é complicado. Eu sou muito louco com o Carnaval do Checkmate da Gaviões. Eu sou incrivelmente apaixonado por aquele desfile. Então, e eu também sou muito apaixonado pelo desfile da Clara Nunes, da Mocidade Alegre. Então, assim, o problema também é esse, né? Até que ponto um carnaval que foi incrível e que você se apaixonou ser reeditado para ser incrível também dessa forma. Mas eu acho que esses dois enredos, esses dois carnavais seriam sugestões de reedição minha. E
na parte assim, de sambódromo, estrutura, onde é melhor trabalhar no ensaio técnico? Aqui em São Paulo ou no Rio? Então, eu falo que São Paulo e Rio, por mais que sejam desfiles de escola de samba, a linguagem é completamente diferente. Aí em São Paulo tem uma questão que é influenciada também pelo próprio mercado de materiais e a diversidade de materiais que tem em São Paulo. É tudo muito mais barato, contato com o fornecedor, com o produtor. Então São Paulo tem um trato de linguagem estética que é diferente do Rio. E a modo de se vestir também é diferente do Rio, o modo de fazer carro é diferente do Rio. Aqui no Rio a gente está numa vibe já tem alguns anos de quanto mais leve a fantasia, melhor. Em São Paulo já é o oposto. Quanto mais grandiosa a fantasia, melhor. Então, por exemplo, eu desenhava na Leandro e na Morro uma fantasia numa proporção. Quando eu vi o protótipo, ela estava 3 vezes maior. Ela estava muito grande. Eu ficava, gente, mas como vocês vão levar a andar com isso? Mas vocês gostam de andar assim. Então, isso é importante. É preciso ter esse olhar de como o componente de cada lugar se vê. Então, eu falo que nesse sentido de pirar de material, aqui no Rio a gente justamente pela crise, a gente está usando materiais cada vez mais alternativos. Então eu chegava em São Paulo e via algumas coisas assim, pelúcia, veludo, que São Paulo gosta muito de usar, aqui é quase um crime, a gente quase não usa. E aí quando eu olhava algumas aplicações de pelúcia e veludo em determinados detalhes em São Paulo, eu ficava, gente, vocês são loucos, como? Isso é muito caro. Só que não era tão caro para vocês aí, e pra gente aqui é uma fortuna. Então, essas coisas são muito interessantes. Então, eu falo que em termos de materiais, quem faz carnaval no Rio e vai fazer carnaval em São Paulo, se diverte. É uma fortuna que não é tão fortuna aí, porque é mais barato, e aí pode pirar muito mais. Mas é preciso entender a linguagem. Tem uma linguagem de estrutura também, né? Por exemplo, os primeiros anos que eu fiz carnaval em São Paulo, como vocês têm a concentração é no próprio sambódromo, né? O espaço lá das baias, vocês não tem viaduto, não tem que sair na rua com o carro já montado. Então vocês montam um carro ali na baia. Então vocês não precisam ter uma série de recursos de engrenagens e engenharias que a gente tem que ter aqui no Rio, de talhas, de hidráulico. Então a primeira vez que eu cheguei em São Paulo eu falei, mas cadê a talha? Aí que talha, porque o carro era todo oco por dentro. Aí eu, caraca, que incrível. E aí entender essa lógica, entendeu? Então isso é muito bom. Eu me sinto muito feliz de ter a experiência de ter no Rio e em São Paulo. Porque isso amplia muito o nosso olhar como profissional, nosso olhar como projetista de carro, como figurinista. E é muito gostoso. Então o prazer não tem para mim diferença no Carnaval do Rio ou São Paulo. A diferença está na linguagem e onde você encontra o prazer de cada lugar. E que carnavalesco você se inspira? Você se inspirou, não? Rosa Magalhães desenha desse jeito, Paulo Barro, Joãozinho 30, Oswaldo. É o que eu falo. Eu nasci na década de 90, né? Eu sou de 94. Então eu nasci no momento da disputa Rosa e Renato aqui no Rio. Então os dois me inspiram muito e sou completamente apaixonado pelo Arlindo Rodrigues e pelo Oswaldo Jardim. Em São Paulo eu tenho uma admiração profunda pelo Jorge Freitas e pelo Sidney, que eu acho que são dois artistas incríveis. Também admiro muito os trabalhos que o Raul Diniz já fez em São Paulo, e eu acho que São Paulo tem uma gama de trabalhos estéticos incríveis. E eu acho que a gente precisa dar mais valor também ao artista de São Paulo, né? Às vezes, por mais que quem está no Rio também gosta de fazer carnaval em São Paulo, tem muita gente boa em São Paulo que precisa ser valorizada também, ter o seu espaço, né? Não só a gente ficar por aí para São Paulo e tirar outros espaços. Então eu acho que é muito bacana isso, mas esses são artistas que me inspiram e que eu admiro muito. Então, na década de 90 sempre teve aquele duelo, Rosa Magalhães, com Renato Lage. Aí nos anos 2000 chegou o Paulo Barros com aquela inovação, aquele estilo totalmente diferente. Na década de 2000 foi mais ou menos Paulo Barros e Laíla. Por aí.
e a partir de 2010 veio aí uma grande safra de novos carnavalescos. O Leandro, você. O que você acha? As escolas realmente elas têm que abrir espaço para o pessoal novo, deixar fluir, ou ainda investir no pessoal antigo? Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que a gente não pode engessar, achar que eu já estou consagrado, então vale qualquer coisa. Eu acho que isso de alguma maneira foi o que aconteceu com alguns, e por isso outros novos carnavalescos estão aparecendo para remodelar esse olhar. Eu acho que os mestres vão ser sempre mestres e vão ser sempre referências, e por isso que eles estão atuando até hoje, que é o caso da Rosa, que é o caso do Renato, o caso do Paulo também, que já é um mestre, já fez história, ainda faz história, e hoje está começando a fazer história em São Paulo, né? Com esse estilo dele em São Paulo. Eu acho que a gente tem uma safra muito linda de carnavalescos chegando, né? O Leandro, o Bório Haddad da Grande Rio, o Jorge Silveira, que é carnavalesco da Dragões. A gente tem o Jaque, né, que não é tão safra nova, mas fazendo o sucesso dele agora, nesse momento. O João Vitor, enfim. E eu tentando entrar nesse meio aí como um carnavalesco dessa geração também. Então eu acho que estar aberto para o novo é importante, mas a gente tem que fazer o novo respeitando quem sempre fez, quem já faz há muito tempo, não achar que agora é apenas o que é válido, é apenas o novo, e desmerecer o trabalho desses grandes. Então eu acho que tem espaço para todo mundo e que a arte de cada um prevaleça nessa disputa. Querendo ou não, uma disputa para ter o seu lugarzinho. Sim, todo mundo quer ter o seu lugarzinho, mas tem que ser uma disputa com respeito e uma disputa que valoriza tanto o novo quanto quem já está há muito tempo fazendo carnaval. E se você olhar bem, pegamos aqui, da década de 90, tivemos Max Lopes, Olga Magalhães, Renato Lage, aí 2000 surgiu Paulo Barros, o Laíla, que fez um excelente trabalho, o Alexandre Lousada, aí a partir de 2000 surgiu o Vieira, você surgiu com uma safra nova, o próprio Silveira, né? Então também tem espaço para todo mundo. Se eu for falar em quem, se eu fosse carnavalesco em quem eu me inspirei, nossa, eu ia falar uma lista imensa. Milton Cunha, o Milton é um cara extremamente impagável. Fora do carnaval, o que você faz fora do carnaval? Bom, eu sou arquiteto de formação, né? Mas eu trabalho hoje com televisão. Eu sou da equipe de figurino da TV Record, da Casa Blanca. Então a gente está... é a terceira novela que eu trabalho, tanto na parte dos desenhos, dos figurinos, agora quanto na parte de produção, enfim, tingimento, etc. Então agora, terça-feira, estreia, né, a novela Gênesis, a próxima novela da Record. Então eu faço esse trabalho, além de outros trabalhos de figurino que aparecem, né? Nessa crise a gente tem que pegar tudo que aparece, pra gente não ficar mal das pernas. Então, mas eu tenho muito prazer, eu já fiz outros trabalhos, né? Como a abertura da Copa das a abertura e encerramento da Copa das Confederações, né? A abertura que foi aí em São Paulo, por exemplo, e que o encerramento foi aqui no Rio. Então, outros grandes eventos. Então, é um exercício artístico diferente a cada momento e que aí só dá aquela paradinha para se concentrar no carnaval sempre, que é uma paixão maior e que a gente está ansioso para voltar. Não vejo a hora, mas agora já temos vacina, está chegando, está acabando. Guilherme, nosso papo foi muito bacana. Quando você vier a São Paulo, está convidado para nós tomarmos um café. E gostaria que você mandasse um recado aí para todos os amantes do Carnaval de São Paulo. Eu que agradeço o papo. Com certeza, quando eu for aí em São Paulo, vou visitar vocês. Porque agora eu quero carnaval todo mundo. São Paulo, Rio, Florianópolis, Uruguaiana. Todos os carnavais que aparecer, a gente tá junto. Só para pelo menos 12 dias de carnaval. Eu também acho pena que os desfiles são todos no mesmo dia. Tinha que ter um dia para casa pra gente poder ir todo mundo. Mas é isso. Eu agradeço o espaço, agradeço o carinho. Desejo saúde a todo mundo nesse momento.
que a gente possa muito em breve voltar a sambar, se aglomerar na quadra, se aglomerar na arquibancada, e eu estou sempre disponível para vocês, porque falar de carnaval é sempre o momento de falar de carnaval, porque carnaval é uma alegria para todo mundo, transmite alegria para todo mundo, e é muito importante para a nossa sociedade. Então, momentos como esse, lives como essa, são sempre gratificantes para a gente conseguir acalentar um pouquinho o coração dessa falta de aglomerações carnavalescas, mas ao mesmo tempo é momento de reflexão e de marcar território sobre o carnaval. Então, um grande beijo a todo mundo que assistiu, espero ter sido produtivo para vocês um pouquinho, e tamo junto. Obrigado por ter trazido um pouco da Império da Tijuca. Quero mandar um beijo no coração do presidente T, um beijo no coração de toda a comunidade do Morro da Formiga. Estou muito feliz em trazer algumas histórias de samba carioca aqui para a noite do Carnaval de São Paulo. Futuramente vamos trazer mais cariocas aqui para o pessoal aqui para a noite do Carnaval de São Paulo, conhecer vocês também. Um beijo no seu coração, Guilherme. Um beijo, querido. Obrigado. Quando vier a São Paulo, me chama para a gente tomar um café. Pode deixar. Beijo! Então, essa foi a entrevista, começando o ano, um dia maravilhoso, um dia que nós temos vacina, a vacina saiu, começando o ano com a nossa live Amantes do Carnaval de São Paulo. É uma live que nós tentaremos, claro, manter sempre todos aos domingos, até após a pandemia. A não ser que os ensaios técnicos voltem, e eles vão voltar. Estou morrendo de saudade de andar da concentração até a dispersão, voltar da dispersão, passar as fotos. Essa hora do ensaio técnico ia ter integrantes da equipe fotografando até a Marginal Pinheiros e voltando. Quero agradecer a presença de todos vocês, amantes do Carnaval de São Paulo. Um beijo no coração de vocês. E até domingo que vem. Fui!